na parte de terça-feira, a ordem para selar as palavras. É muito claro quando você lê na Bíblia, no livro de Daniel, você descobre que é um livro selado, principalmente a última parte do livro de Daniel. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, verso 4. Aqui diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então existe uma porção selada no livro de Daniel. Mas quando você lê também Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e o verso 10. Aqui em Apocalipse 22 e o verso 10 diz: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Portanto, meu querido irmão, existe uma porção selada e uma porção desselada. A porção selada é a última parte do livro de Daniel. E a porção desselada é o livro do Apocalipse. Ele não está selado, ele está aberto. A própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. É muito comum vermos pregadores citando Daniel capítulo 12, verso 4, para sugerir que o texto predisse o aumento do conhecimento científico e tecnológico pouco antes da segunda vinda de Jesus. E a ciência se multiplicará. Muitos pregadores aplicam isso somente para o conhecimento científico, tecnológico. Outros usam esse texto para descrever os avanços na área dos transportes ao longo do último século. O anjo que falou com Daniel disse: encerra estas palavras e sela o livro, Daniel 12, 4. O assunto em relação é o próprio livro de Daniel. O foco aqui são as profecias de Daniel. O conhecimento e a compreensão profética aumentaria assustadoramente no tempo do fim. A compreensão dos livros de Daniel e do Apocalipse no tempo do fim está predita aqui em Daniel capítulo 12, verso 4. Nós sabemos que a porção selada de Daniel, ela é desselada, ela é aberta no Apocalipse, porque Daniel e Apocalipse devem ser vistos como um só livro, porque estão falando dos mesmos assuntos. Pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel e alguns fizeram grandes progressos. No entanto, a compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia dos 1260 anos da supremacia papal da Idade Média, que começou em 538 e terminou em 1798. Os estudiosos chegaram à conclusão de que algo espetacular aconteceria por volta do ano de 1843, 1844. O mais conhecido deles foi Guilherme Miller, cujas pregações inauguraram o grande movimento do Advento no século XIX, que depois daria origem à Igreja Remanescente a uma compreensão mais clara das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12. O nascimento do movimento mundial adventista foi o cumprimento da predição de Daniel de que no tempo do fim a ciência profética multiplicaria. Pense na escuridão que envolve a cristandade. Um mandamento tão claro como o mandamento do sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar, dia estabelecido lá no Jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3, esta verdade tão clara é ignorada e rejeitada em favor do domingo, um dia de adoração com origem pagã. Pense também na falta de conhecimento sobre a verdade a respeito do estado do homem na morte. A maioria dos cristãos acredita na ideia pagã de que os mortos estão conscientes, o que geralmente inclui o conceito de um inferno eterno para os ímpios. Em contraste, devemos ser gratos e humildes por conhecer a verdade bíblica. Deus se revela de forma surpreendente exatamente agora no tempo do fim. Conforme a profecia de Daniel, o tempo do fim começou de 1798 para frente. Portanto, meu querido irmão, o século XIX, o século XX e o século XXI é um período memorável de revelação da vontade de Deus, a revelação progressiva de Deus. Ela se acentua agora no tempo do fim, porque a ciência profética se multiplicaria, cumprindo aquilo que diz Daniel capítulo 12, verso 4. E para isso você diz, aleluia, bendito seja Deus.